Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você, futuro operador de direito. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para juntos estudar o direito penal de forma sistemática. E dando continuidade aos nossos trabalhos de estudo de direito penal, hoje nós vamos começar a teoria do crime no artigo 13 do Código Penal, que nos traz um conceito de extrema importância para nós, futuros operadores de direito, e para você que já é operador de direito. E vamos dividir esse estudo de hoje em 3 vídeos. Então hoje eu vou falar da parte do caput do artigo e depois falaremos do artigo, do parágrafo 1º e depois o parágrafo 2º. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vou ler o caput desse artigo para depois adentrarmos ao conceito deste caput, deste artigo 13 do Código Penal. Vamos lá? Diz assim, artigo 13 do Código Penal. Relação de causalidade é o título desse artigo. Diz assim, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, vimos aí o conceito de causalidade, ou seja, um nexo causal. O artigo 13 do Código Penal, ele nos traz a informação que somente vai ser considerado crime se houver um nexo causal. Ou seja, se houver os elementos que comprove a omissão ou a ação do agente em situação de crime. Para isso, vai ter que ser observado o princípio que o nosso ordenamento jurídico adotou, que é o princípio da conditio sine qua non. O que é isso, conditio sine qua non? É a situação, ele diz o seguinte, sem essa situação não haveria o crime. É mais ou menos, é isso. Se não houvesse essa condição, não haveria o crime. Então, tem que haver um nexo causal, tem que haver uma relação para que seja configurado o crime, ou uma ação, ou uma omissão. Um exemplo, uma pessoa, né? Esse dia eu estava vendo um filme e o cara, ele mata uma moça, né? E na investigação, para ver qual que foram os nexos causal, qual que foi a causalidade, por que aquele cara matou aquela moça, que ele a conhecia, aí chegou até a mãe dela, ou seja, a mãe dela que tinha oferecido a arma e um pagamento para aquele rapaz, para aquele agente, cometer o crime de homicídio contra aquela moça. Então, houve aí sim uma ação, e não só de um agente, mas na investigação, nessa condição aqui que tem que haver, né, você, futuro operador de direito, como policial, como delegado, vai fazer uma investigação para chegar, talvez, o vendedor da arma, ele vai ser enquadrado, porque uma coisa é um vendedor legal lá na loja que vende a arma de fogo, né? O cara chega lá, eu quero ter, tá aqui o meu porte, eu fiz na Polícia Federal, tá tudo certinho, tem um cofre em casa, vai tá tudo certo, né? Só para me proteger. Outra coisa é o agente ir em sei lá, uma Cracolândia, lá num cara que vende arma, e fala, não, eu quero comprar uma arma porque eu quero matar um desafeto meu, tal. Então tem um nexo causal aí que pode envolver, pode haver um elo de mais de um indivíduo, pode ser 2, 3, talvez o cara que vendeu a arma para ele também era um desafeto daquele, não, vou fazer um precinho aqui, ó, bem baratinho, porque eu também não gosto daquele indivíduo e quero que você dê um fim nele mesmo para mim. Então é isso que o artigo 13 nos traz essa informação. Para que haja o crime, tem que haver uma ação ou omissão. Nesse caso da omissão, é importante lembrar que essa omissão aqui, ela tem 2 sentidos. Tem aquela omissão
que é no sentido de um agente, no caso de um policial, uma pessoa que tem o dever, tem a obrigação de fazer alguma coisa em determinada situação, desde que ele tenha condição para isso. Se for provado que ele tinha condição para agir e ele não agiu, e ele teve a omissão, e aquela vítima veio a morrer por causa da omissão dele, ele vai ser enquadrado, no caso, vamos aqui no caso mais dramático, mais de crime mais horrendo, que é no caso um crime de homicídio, ele vai ser enquadrado no crime de homicídio. Ah, mas ele não fez nada. Fez sim, ele omitiu, ele ficou de braços cruzados. Ele tinha o dever, ele tinha a obrigação de fazer alguma coisa, ele tinha as condições para fazer alguma coisa e não fez. Então ele vai ser enquadrado sim no crime de homicídio. E se for mais de um agente, pode ser várias pessoas, vai ser, todas elas vão ser enquadradas. O Código Penal vai abarcar essas pessoas e ele vai ser enquadrado no crime de omissão, porque é assim que o nosso ordenamento fala. Então, nessa teoria da equivalência dos antecedentes causais, que é conhecida também com a conditio sine qua non, ou seja, sem esses fatos não haveria o crime. Então, a causa que veio dar as condições para que houvesse aquele crime. Então, dentro desse raciocínio, que a pessoa vai ser imputável, sim, aquele crime para ele. Se essas atenuantes, se esse nexo causal não tiver dentro dessa teoria, nesse sentido, não haverá a imputabilidade do crime para aquela pessoa. Ou seja, não tem como eu acusar uma pessoa se o nexo causal não tiver de maneira concreta, se esse elo não tiver ali interlaçado com essa pessoa. Ele teve que ter ação de dar o tiro, ele teve que ter intenção, ele teve que ter o dolo, ele teve que ter a culpa de fazer aquilo. Entendeu? Então é esse o entendimento, é esse o conceito que o Código Penal nos traz no seu artigo 13. Então no próximo vídeo nós vamos falar do parágrafo 1º e depois no outro vídeo o parágrafo 2º. Então é isso que eu queria falar para os senhores e para as senhoras, e só para reiterar, preste bastante atenção, quando o senhor e a senhora, alguém lhe perguntar do artigo 13, lembre da teoria sine qua non. Essa é a teoria adotada no nosso ordenamento. Então, só para reiterar, porque o senhor e a senhora, numa prova oral, vai saber responder a qualquer pergunta nesse sentido. Um forte abraço e até o próximo encontro.